Bem, bora falar sobre a classificação culposa do Flamengo na Libertadores. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Ó, exemplo do vídeo do Corinthians que eu fiz aqui no canal, não tem nenhuma intenção aqui de diminuir. É sempre bom deixar claro, porque se você for olhar o meu post lá no Instagram, você vai ver o que eu tô falando, né? Tem gente que acha que eu fiz o post porque tava querendo criticar o Flamengo, assim, como se né, a gente não trabalhasse também para isso, né? Assistisse futebol para isso. E, além do mais, né, nesse caso específico do Flamengo, o Flamengo se classificou em algumas condições que, juntando com a fase de grupos inteira do Flamengo na Libertadores, merece um vídeo. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo ficou preocupado com o que viu nessa fase de grupos da Libertadores e ontem, durante algum momento do jogo, temeu talvez que o gol não fosse sair ou que no finzinho, né, o Flamengo fosse sofrer o gol. Tudo bem que o gol seria anulado, eu acho que de alguma maneira estava impedido, mas né, acabou que o Flamengo se colocou numa posição de estar bastante vulnerável. E quando a bola rola, eu acho que a maioria esperava que o Flamengo fosse ganhar com alguma tranquilidade do Tátira, ou voltando um pouco à fita, o Flamengo já chegasse nessa última rodada com a vida resolvida. E o Flamengo procurou se complicar. E aí o pior, assim, talvez uma coincidência, porque estamos falando aqui de 3 comissões técnicas diferentes, mudou até presidente, mas são 3 anos seguidos em que o Flamengo se complica, quase se complica, ou passa em segundo, né? Vai aquém das expectativas numa fase de grupos da Libertadores. E isso nos outros anos teve relação direta com as eliminações, que vieram logo depois. E agora a gente não sabe, né? O Flamengo passou em segundo, não sabe nem quem vai enfrentar, tem sorteio segunda-feira. O Flamengo é um dos favoritos ainda ao título, mas talvez pegue uma pedreira nas oitavas, tendo que decidir fora, né? E muito por culpa do Flamengo, que é isso que a gente vai discutir. Então, assim, antes eu vou chamar aqui na segunda tela, e aí a gente fala ano a ano para depois eu fechar no jogo contra o Táchira, o Deportivo Táchira da Venezuela, e as declarações do Felipe Luiz, que eu acho que foram um pouco problemáticas também, na minha opinião, e discutir, enfim, no Twitter eu vi muito torcedor do Flamengo indignado, cara, não acredito que ele falou isso, e outros que, na minha opinião, estão querendo não enxergar, né, os problemas e estão ainda abraçados às desculpas. Mas vamos lá então, chamando aqui a segunda. Antes, o que eu sempre esqueço, né? Antes, por favor, deixa o like, se inscreva no canal. É tudo muito importante, né? Ativar o sininho, você vai receber o alerta quando pintar o vídeo. E ao fim do vídeo também, deixa o seu comentário, o que você acha desse momento do Flamengo, a Libertadores do Flamengo, o que você acha que vem por aí, sua projeção e tudo mais. Se eu tô certo, se eu tô errado, se você concorda ou discorda, eu não sou dono da verdade, só quero trazer aqui algumas reflexões, né, pra gente debater sobre futebol, uma das nossas paixões. Chamando aqui para a segunda tela, portanto, vamos lá. Eu estou aqui com o SofaScore aberto e com a tabela de 2023. Né? O Flamengo passou em segundo, mas muito porque o Flamengo tropeçou no Alcas e no Nublense. O Flamengo perdeu para o Alcas na primeira rodada, indo com reservas, se eu não me engano, porque tinha final do Carioca contra o Fluminense, que perdeu. E acho que o Flamengo já ali já vinha do título de 22, né? Acho que o Flamengo fez uma relação errada ali entre a relevância das competições. Perdeu para o Alcas e depois tropeçou no Nublense, um empate também com o Racing, e passou em segundo num grupo que tinha o Racing. Uma potência argentina, né? Um time de tradição grande, mas nem de perto o Racing de hoje, tá? O Racing de 24, 25, nem de perto. Então, ali já foi uma decepção e depois o Flamengo acaba avançando nas oitavas de final em segundo, pega o Olímpia. Olha só, o Flamengo deu uma baita sorte, que poderia ter pego o Inter, Palmeiras, Fluminense, Boca, enfim, Atlético Paranaense, e aí pegou o Olímpia. Todo mundo comemorou, virou a meme, até o paparazzo rubro-negro, um abraço para ele, comemorando, e o Flamengo foi eliminado para o Olímpia, se esforçou muito naquele ano e teve relação direta né, não exatamente pelo adversário que enfrentou, mas decidiu fora. Isso foi muito importante para o Olímpia conseguir reverter. 2024, o Flamengo está aqui no grupo E, e aí o Flamengo empatou com o Milionários,
perdeu para o Palestino e perdeu para o Bolívar. Pô, perder para o Palestino foi um negócio, assim, bizarro. Perder para o Bolívar na altitude, tudo bem, mas eu lembro que o Flamengo até poupou alguns jogadores que eu não tava naquela, cara, o Flamengo vai poupar jogador na Libertadores pra quê? Né? Porque todo mundo briga pra estar na Libertadores, você vai poupar, poupa depois que você alcançar o objetivo, não antes. Pois bem, acabou que o Flamengo passou em segundo, deu sorte novamente e enfrentou o próprio Bolívar nas oitavas de final. 2-0 no Maracanã, perdeu 1-0 lá, passou no agregado, e aí nas quartas de final também deu a sorte de ter escapado de um brasileiro. O Flamengo foi o único brasileiro eliminado por um não brasileiro naquela Libertadores de 2024. Caiu para o Peñarol, que na fase seguinte tomou um amasso absurdo do Botafogo, que praticamente falou: olha só, Flamengo, é assim que você deveria ter feito, né? E o Flamengo acumulou aí mais uma decepção na Libertadores. O Flamengo, que é tricampeão, torcedor do Flamengo, torcedor agora atual, está muito feliz, viu muito título, mas esse não é o ponto do vídeo, né? E eu tenho certeza que nenhum torcedor ontem terminou o jogo, voltou para casa e ficou botando vídeo da campanha de 2019 e 2022, né? Na verdade, a galera tá preocupada com o que o Flamengo tem feito aí nas últimas Libertadores. Passando aqui para 2025, encerrada a fase de grupos, em que o Flamengo quase conseguiu o seu maior vexame desde o América do México em 2008. Isso aqui é uma afirmação minha, você pode concordar ou não, diz aí nos comentários. Mas o Flamengo, por muito pouco, né? Primeiro que ele perdeu para o Central Córdoba no Maracanã, empatou fora, empatou com a LDU fora na altitude, resultado acho que aí ok, e ganhou do Táchira apenas por 1-0 nos dois jogos. Chegou a tomar uma leve pressão lá no jogo de ida, e ontem, no jogo de volta, né, entre aspas, no último jogo, o Flamengo flertou. Em condições normais, o Flamengo deveria até ter feito antes. Estamos aqui falando o que aconteceu. Aquela bola ali no finzinho do jogo, que por mais que pudesse ter sido anulada pelo VAR, o Flamengo cedeu o escanteio, né, rolou um perigo totalmente desnecessário. E, na minha opinião, teria sido o maior vexame do Flamengo desde 2008, quando o Flamengo foi eliminado para o América do México no Maracanã, perdendo por 3-0, tendo vencido o jogo de ida por 4-2. Galera de salto alto, depois do título do Carioca e tal. Então, quando o Felipe Luiz... Detalhe, né? O fato de ter sido só 1-0, vocês estão vendo aqui pelo saldo, foi a diferença que jogou o Flamengo para segundo. Então, o Flamengo caiu no pote 2. Nos outros anos, ele pegou Olímpia e Bolívar. Nesse ano, vamos ver se a bolinha vai ser amiga de novo, porque pode enfrentar o São Paulo, talvez o Racing, não sei se o Racing vai passar em primeiro, o Inter, o Palmeiras, Vélez ou Peñarol eu acho que tanto faz, né? E o River Plate. E o Estudiantes, né? O Botafogo também deu um mole ali, né? E passou em segundo. Vamos ver o que a bolinha vai colocar como destino do Flamengo, mas o normal seria o Flamengo pegar uma pedreira já de cara, né? E tendo que decidir fora. E quando o Felipe Luiz vai na coletiva, né, por exemplo, o Felipe Luiz disse: aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Pô, gente, preciso voltar aqui lá para a tabela. Pro Palmeiras teve muito jogo fácil. O Palmeiras fez o que se esperava dele, de um time do porte dele. E o Flamengo está nessa prateleira. O River Plate se classificou por antecipação. O São Paulo se classificou por antecipação. O Flamengo deveria ter feito isso. O Flamengo estava num grupo com o LDU e Central Córdoba. O Flamengo deveria ter tido jogo fácil na Libertadores, ou ter feito os seus jogos se tornado mais fáceis em algum momento. E o Flamengo não teve isso, né? Qual jogo foi realmente fácil para o Flamengo na Libertadores? Não teve, né? Então, culpa do Flamengo. E eu acho que já é um problema essa fala aqui do Felipe Luiz, né? Mas assim, é óbvio, né? Que todos partem da parte de cima da tabela, são campeões de seus países. Isso me incomodou também. Nem todos são campeões dos seus países. No caso do Flamengo, até a LDU, campeã equatoriana. Central Córdoba, campeã da Copa da Argentina, mas no campeonato ele foi muito mal. E o Táchira, campeão da Venezuela. Mas o que isso representa?
Campeão da Venezuela, beleza, ele é campeão do seu país. Mas é a mesma coisa que eu chegar na Champions e falar que o Sparta Praga é campeão da República Tcheca. E aí, irmão? É mais difícil você ganhar do quarto colocado do campeonato italiano do campeão tcheco? Essa fala, pra mim, também soa como desculpa. Eu amo o Felipe Luiz, cara. Até troquei ideia já pessoalmente com ele. Já nos esbarramos aí pela vida, pelo mundo do futebol. Um cara que eu admiro muito, torço. Mas o Felipe aqui disse a boa e velha desculpa, né? Utilizou a cartada da desculpa. E outras frases, assim, que me incomodaram demais. Demais. Criticando a estratégia do Tátira. Alguém se surpreendeu com a postura do Tátira? Que o Tátira iria se defender com 5? Qualquer time hoje, né, que o Flamengo enfrentar e houver uma disparidade, provavelmente esse time vai para o Maracanã se defendendo. E o Flamengo precisa simplesmente encontrar as soluções. Se a linha de 5 fosse a nova fortaleza do futebol mundial, todo mundo estaria jogando assim e todo mundo estaria conquistando resultados assim. E, gente, não é. Então, quando ele usa, o que me deixou louco também, ele usou a derrota do Manchester City na final da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace para tentar provar o ponto, né? É uma forma de defender que causa dificuldades a todos os times do mundo. Eu truco aqui fácil. Não existe um time que não tenha dificuldade de jogar contra uma linha de 5, 6, 7, às vezes os 10 na área. O Manchester City, que é um dos melhores do mundo nessa temporada, não é, né? Não conseguiu entrar contra o Crystal Palace. Conseguiu entrar várias vezes na área, tá? Perderam vários gols, inclusive um pênalti do Marmoush. É um time que veio para se defender, mas também sabe jogar. Temos que criar os mecanismos, as soluções para dar aos jogadores as chances para conseguir jogar. No final, o objetivo era ganhar e conseguimos. O objetivo era passar em primeiro, né? O Flamengo não conseguiu. O objetivo é se classificar, beleza, né? Mas eu acho que a torcida esperava passar em primeiro. Era só ter feito um golzinho a mais no Deportivo Táchira. E quando ele compara assim com o Crystal Palace e as pessoas, o que me fez assim, cara, eu não acredito que ele falou isso. Eu sei que ele criou uma narrativa sobre a linha de 5, mas ele não pode usar exemplo do Manchester City e do Crystal Palace. A distância entre Crystal Palace e Manchester City é muito menor, não é pouco, não. É muito menor do que a distância do Flamengo para o Deportivo Táchira. Estamos aqui falando de dois times que disputam a mesma divisão na Inglaterra, e o Crystal Palace, além de ter chegado na final da Copa da Inglaterra, eliminando outros times importantes pelo caminho, o Crystal Palace é um bom time de futebol. E o Manchester City nessa temporada não foi um bom time de futebol. É uma distância muito menor. O Deportivo Táchira não estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui falando de time com orçamento de algum time da Série B, provavelmente. Em um jogo pode, encrencar? Pode. Mas eu acho que quem assistiu ao jogo ontem não foi aquele massacre absurdo do Flamengo, simplesmente o dia que a bola não entrou, o goleiro foi absurdo, nossa, que atuação maravilhosa. Não, o Flamengo teve dificuldade de fazer o básico. Mais uma vez, se a linha de 5 for o problema, você acabou de dar o mapa da mina para todos os seus adversários. E você vai ver na prática que não é. Não é todo mundo que vai. Basta botar uma linha de 5 e o seu time nunca mais vai conseguir criar nada. Não. Acho que faltou o básico ali do Flamengo: rodar a bola com velocidade, encontrar espaço por dentro, criar situação de mano a mano, talvez até um dia inspirado mais dos seus principais jogadores, né? Você tá aqui Arrascaeta, Pedro, né? Então eu fiquei um pouco louco com isso, porque não é como se a, a linha de 5 fosse agora a grande solução, né? Então, atenção vocês que forem enfrentar o Flamengo, usem a linha de 5 que o Flamengo não vai ganhar. E o Felipe Luiz vai chegar na coletiva e vai falar que não deu, porque a linha de 5 é muito difícil. Não pode, cara. O Flamengo não pode fazer o jogo que fez, os dois jogos que fez contra o Deportivo Táchira e usar isso como argumento. O Felipe Luiz aí tá se esquivando. E aí precisa de uma autocrítica. E eu acho que o torcedor tem razão para ficar chateado. O torcedor que não quiser enxergar, tudo bem. Você pode discordar do jogo. Tem perfis diferentes de torcedores, o cara que insiste, que. Mas eu acho, assim, honestamente, que há um problema, né? Falando especificamente da Libertadores, porque no Brasileirão o Flamengo tem feito vários bons jogos e entra aqui questão de calendário, de dificuldade de performar, de desempenho. Mas na Libertadores especificamente, o Flamengo deveria ter feito muito melhor. E pelo terceiro ano consecutivo.
Então eu entendo o torcedor que está incomodado, né? Tá com uma pulguinha atrás da orelha. Cara, que é isso, cara? O que aconteceu no Maracanã? Isso não pode acontecer. Bem, era só para deixar esse recado. Temos ainda definições aqui de potes. Né? Fato que Botafogo e Flamengo estão no pote 2, o Atlético Nacional é um bom time, mas já temos Palmeiras, Inter, São Paulo e River no pote 1. Grandes chances de pedreira nas oitavas de final. Talvez para o Flamengo, talvez não. Vamos ver se o sorteio vai ser amigo mais uma vez com o Flamengo. Agora, o que a gente tem certeza absoluta é que o Flamengo não está merecendo ter essa sorte, tá? O Flamengo não está fazendo por onde na Libertadores para ter sorte em sorteio. Parece que o Flamengo já até gastou. O Flamengo está gastando a sua sorte. Vamos ver até onde vai e se o Flamengo vai jogar a bola, né, para fazer jus ao time que tem, ao treinador que tem, ao elenco que tem. Eu acho que o Flamengo, se pegar esse recorte aí de 3 anos, está devendo bastante na Libertadores. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, né? E vamos aí acompanhar a sequência de temporadas de Libertadores. Começa um novo campeonato. Cara, né, a gente vai ver o chaveamento ali no sorteio da segunda-feira. É um novo campeonato. Né? O Boca cansou de passar em segundo e chegava lá, atropelava todo mundo no mata-mata. A questão é que a gente está comentando o que aconteceu, não uma previsão do que pode acontecer, né? Aí o meu trabalho não é esse. Se inscreva no canal, tá? E deixa aqui o seu comentário se você concorda ou discorda, você sendo rubro-negro ou não. Eu acho que esse é um tema de interesse, vai um pouquinho fora da bolha também de Flamengo. O Flamengo alcançou um patamar de chamar atenção. Quando algo estranho está acontecendo, chama atenção de fato. Valeu, tamo junto, aquele abraço. Se inscreva aí. Tchau, tchau.